Bom dia, guerreiros irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Programa que é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Estamos no dia 2 de novembro de 2021. Já estamos há praticamente um mês do final do ano e Deus tem feito grandes coisas em nossa vida. Já quero te pedir de antemão que você se inscreva no nosso canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe sua opinião, compartilhe e incentive outras pessoas a fazerem o mesmo, para que nós possamos crescer enquanto canal. Agora eu quero te pedir que você se abra sua mente, seu coração, seu entendimento e ouça o que o Espírito Santo tem para falar para você nessa manhã. Hoje nós vamos falar de um sonho, uma realidade. O texto para a nossa meditação está em 2 Samuel, capítulo 9, versos do 6 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9, versos do 6 ao 13. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o teu filho, teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá comigo pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto o meu senhor rei manda a seu servo, assim fará seu teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: Comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Imagina o nascimento de uma criança. Imagina o rosto feliz e alegre dos pais em ver que era um homem. Na cultura judaica, o nascimento de um filho varão era motivo de muita felicidade. Era a doce esperança da vinda do Messias. Pense nessa criança como um príncipe. O pai, Jonatã, o avô, Saul, o respeitado rei de Israel. A criança, Mefibosete, passou a ser tratado como um futuro rei de Israel. Na dinastia, ele seria a terceira geração que assumiria, pois, o reinado, e era algo que passava de pai para filho. A criança crescia cercada de mimo e o respeito de todos na nação. Afinal, todos queriam agradar ao futuro rei, e nada melhor do que começar a fazer quando criança. Mas aí nós temos uma tragédia. Imagine essa criança feliz brincando nas campinas, sonhando com um dia que assumiria tudo aquilo. Em seus embalos infantis, não entendia que o reinado do avô Saul estava desabando.
não sabia que Deus já havia rejeitado há muito tempo o seu avô. E já tinha escolhido um sucessor, alguém que não seria seu pai Jonathan, mas alguém segundo o coração de Deus. E esse alguém era Davi. Para piorar a situação, estoura a trágica guerra que erradicaria de seus pensamentos todos os seus sonhos e esperanças. Naquela guerra, 3 fatalidades lhe atingem em cheio e fazem ele sepultar todos os seus projetos. O avô Saul morre. O pai Jonathan também morre. E como desgraça pouco é bobagem, sua ama, no afã de fugir, o derruba no chão, ocasionando a fratura dos tornozelos, deixando coxo definitivamente. Apenas alguns instantes, todo o mundo desaba sobre aquela criança. Ele tinha apenas 5 anos quando tudo isso aconteceu. Como estava seu coraçãozinho? Deveras dilacerado pela tragédia de um futuro rei de Israel a um deficiente físico definitivo. E agora? O que sobrou do rei? O espólio do rei é dividido. Ninguém procurou saber se havia um futuro herdeiro. O que um deficiente físico representa na ordem do dia? Praticamente coisa alguma. Ainda mais se tratando de restos sobejos reais. Mefibosete estava mesmo em maus lençóis. Davi assume o reino, Saul e Jonas são sepultados e tudo volta ao normal. A vida continua. Quantas vezes você ouviu essa frase? A vida continua. Mas continua como? Sem perspectiva de vida, sem noção de reconquista, sem nenhum projeto futuro, convivendo com a perda irreparável, sem que nada pudesse ser feito para arrumar o estrago. Agora o pior. Mefibosete foi levado por alguém, uma boa alma caridosa, para uma cidade chamada Debar. O nome por si só, já fala tudo. Ló, não. Debar, palavra. Não palavras, ou seja, sem palavra. Isso é uma cidade sem palavra, terra do silêncio, um lugar em que falar era proibido. Seu passado, silêncio. Seu presente, silêncio. Seu futuro, silêncio. Sua história, silêncio. Sua família, silêncio. O silêncio ali era a tônica. Muito pouco, quase nada era falado de alguém. Assim Mefibosete aprendeu a conviver com o silêncio, ruminando suas lembranças, cinzas de um passado que não pôde evitar e um futuro fadado ao ostracismo e nada mais. Talvez seja hoje, meu irmão e minha irmã, a tua exata situação. Tinha tudo para ter um belo futuro, seus planos, seus projetos eram os melhores possíveis. Seus sonhos e planos eram suntuosos. Aprendeu, na tenra idade, a pensar grande. Mas alguma ama destruiu tudo. Aquela maldita guerra lhe aleijou os pés, castrando os seus lindos sonhos. E agora está numa Lodebar, convivendo com o silêncio dos amigos, da família e do próprio Deus. Eu te faço uma pergunta: por que Deus fica em silêncio? Conviver com o silêncio não é nada fácil. Alguém já disse que o silêncio é a melhor resposta, mas isso é um engano. O silêncio é um mortal inimigo para os nossos planos.
ainda mais se tratando do silêncio de Deus. Que o diga Jó, que conviveu com as piores tragédias suportáveis pelo ser humano e viu tudo de pior que na vida podia suportar. Perdeu seus bens, perdeu seus amigos, perdeu sua família, perdeu sua saúde. E o pior momento que o homem pode suportar é enfrentar o silêncio de Deus. Aliás, sobre isso, o próprio Satanás falou a Deus de forma acertada, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Jó 2,4. Isso é verdade. Pode ser rico, pobre, ficou doente, o homem gasta até o que não tem para recuperar sua saúde. Satanás sabe o nosso ponto fraco. Em todos esses flagelos, Jó ficou sem ouvir a voz de Deus. Embora buscasse ouvi-la a qualquer custo, ela só veio a acontecer lá no finalzinho, no capítulo 38, quase no final do livro, quase no final da história. Deus ficou em silêncio quase o tempo todo. Existem pelo menos duas razões por que Deus fica em silêncio para conosco. A primeira razão, quando Deus está aborrecido, quando nós aborrecemos o Senhor com os nossos atos e feitos, esperando que entendamos seu desprezo momentâneo, com um chamado de volta para a sua presença. Ou quando está planejando algo. No silêncio de Deus existe o trabalho divino. Não podemos nos precipitar. Às vezes Ele está operando algo em nosso favor e por isso parece estar em silêncio. Deus rompe o silêncio num belo dia. O Espírito Santo de Deus incomodou a Davi. O rei, segundo o coração de Deus, não conseguiu dormir naquela noite, quem sabe pensando na aliança feita com seu finado amigo Jonathan. Quanta saudade aquilo! Sim, era um amigo. Enfrentou o próprio pai Saul para defendê-lo. E Davi, futuro rei, havia jurado a ele que nada nesse mundo iria atrapalhar a sua sincera amizade. Agora essa bela amizade restou somente a saudade, visto que Jonathan havia morrido. De repente, veio um estado de nostalgia. Davi pensa consigo: deve haver algum remanescente da casa de Jonathan. E possível que tenha, não é possível que não tenha sobrado ninguém para que eu possa usar de bondade com ele. Numa pesquisa interna, Davi descobre através de Ziba, um antigo servidor de Saul, que certamente havia o espólio do rei e dele cuidava. Deveria saber alguma coisa a seu respeito. Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Uma resposta de Ziba fez com que ele percebesse que havia uma pontinha de ciúme em relação a Mefibosete. Ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Não precisava dizer que era aleijado. Ser aleijado não é questão de desonra para ninguém. Aliás, esse preconceito se revelou mais tarde, com Ziba mostrando que queria algo mais. Mas Davi, mais que depressa, mandou buscá-lo em Lodebar, tirando-o da terra de silêncio e trazendo-o ao palácio real. Aí sim os sonhos renascem. De repente o sonho de Mefibosete renasceu. Entrando no palácio, as perspectivas de vida voltam. O assento à mesa do rei significa muito. Mostrava a Mefibosete que a expectativa de vida estava de volta. Era Deus restaurando os sonhos de Mefibosete. Como poderia ele imaginar que um dia retornaria ao palácio real? Ainda que não como um rei ou príncipe, pelo menos voltaria com um dos que se assentava à mesa real,
como os filhos do rei. Ainda que tudo pareça escuro e sombrio em sua vida, não deixe jamais de sonhar. Ainda que esteja coxo ou aleijado de suas expectativas, não deixe de sonhar. Ainda que você esteja no esquecimento, numa vida de ostracismo, não deixe de sonhar. Ainda que você esteja numa Lodebar, na terra do silêncio, sem mesmo ouvir uma promessa que lhe traga esperança, não deixe de sonhar. Ainda que você esteja num momento em que os fantasmas do passado lhe atormentam, não deixe de sonhar. Lembre-se, o sonho é o combustível que alimenta a chama da esperança. E no céu, o grande Deus se mobiliza para fazer seus sonhos reais. Sinta agora, em Cristo, seus sonhos renascerem. E que a partir desse momento, seja o momento da restituição dos seus sonhos e dos seus projetos. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço, saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Não pare de sonhar, porque quem vai restituir seus sonhos é o próprio Deus. Daí a pouco estaremos no YouTube com mais uma palavra de Deus para hoje. Te espero lá. Deus te abençoe. Não esqueça, o sonho é o combustível que alimenta a chama da esperança. E no céu, o grande Deus está se mobilizando para fazer os teus sonhos reais. Graça e paz.